Bem-vindos ao Que Não Cabe Uma Música, um espaço para falar sobre tudo aquilo que 3 minutos de canção não conseguem carregar, por exemplo, processo criativo, ambição, insegurança, mercado e as contradições de tentar viver de arte. Eu sou Bela Vi e hoje eu quero falar sobre um medo muito específico, mas que eu acho que muita gente conhece, não só os artistas. Não é exatamente o medo de fracassar, é o medo de ser vista tentando e errando. Porque tentar algo novo em silêncio já é difícil, mas tentar em público é uma história completamente diferente. Eu acompanho muito a Bianca Andrade, a famosa Boca Rosa. Ela me inspira demais, assim, como mulher, como empreendedora. E hoje ela postou um trecho de uma palestra que ela deu, falando sobre um assunto que eu queria tratar aqui, que é a coragem de tentar em público, com tantos olhares, com tantos julgamentos na sociedade que a gente vive hoje. E como artista eu me identifiquei demais, então eu decidi refletir e aprofundar mais esse assunto. E comecei lá do início, quando na nossa infância a gente cresce aprendendo que errar é algo essencialmente ruim. Na escola, por exemplo, o erro vira uma nota baixa. E essa nota baixa pode virar uma reprovação, você ter que repetir o ano. Então, é algo que é socialmente construído como algo ruim. E quando a gente cresce, isso vai sendo reforçado. Então, no trabalho, se a gente erra no ambiente de trabalho, isso nos torna incompetentes. A gente pode perder o nosso emprego por conta dos nossos erros. E depois, se a gente traz isso para a internet, né? Se a gente faz algo que socialmente é considerado errado aos olhos da internet, vem uma enxurrada de hate, os comentários negativos, né? E certamente tem erros que são erros e que devem ser tratados como erros, mas eu acredito que os erros vêm muito mais para nos ensinar algo do que para punir. E aí, com essa questão social toda, né, que a gente vai crescendo de pequeno, entendendo que errar é somente errado, não tem o lado bom do erro. Com essa crença, a gente chega na fase adulta com medo de tentar qualquer coisa nova, de começar um projeto, de lançar uma música, de abrir um negócio, de mudar de carreira, porque esse medo ele não é só o medo de que não vai dar certo. Ele é um medo de todo mundo estar assistindo enquanto você descobre se vai dar certo ou não. Porque quando a gente falha em público, parece que aquilo não é só um erro, passa a te definir como tu és. E, além disso, passa a ser um erro documentado. Porque na era que a gente vive hoje, tudo meio que acontece ao vivo, né? Com as plataformas que eu particularmente mais utilizo, o Instagram e o TikTok, transformaram esse processo todo de aprendizado num grande espetáculo. A gente não vê só o resultado, a gente vê o caminho, mas também não vê o caminho todo. A gente acompanha só aquilo que querem nos mostrar e mostra só aquilo que a gente quer que os outros vejam. E o lado bonito de ter isso tudo praticamente televisionado é que tu começa a perceber que na real tá todo mundo tentando. De fato tá todo mundo tentando, né? Muitas pessoas não sabem que estão, mas estão tentando. Tá todo mundo vivendo pela primeira vez até onde a nossa consciência nos permite entender, né? Esse debate vai um pouco além das nossas crenças individuais. Mas a verdade é que ninguém nasce pronto. E o lado mais assustador de ter esse grande espetáculo das redes sociais, do nosso aprendizado, é a comparação, a questão da comparação. Porque cada um tem um processo de aprendizado e de tentativa individual. Mas com as redes sociais a gente passa a comparar o meu processo com o do vizinho, sem considerar que, né, a vida não é a mesma, as lentes não são as mesmas, a educação não é a mesma, as oportunidades não são as mesmas.
E também tem a questão dos vícios, né? Você se torna viciado em um algoritmo a querer que curtam cada vez mais, né? O medo da rejeição, que não deem um like, que não comentem. Então, esse vício também é bastante prejudicial para o nosso processo de aprendizado, porque a gente só reforça esse medo de tentar em público. Mas o pior para mim é o fato de que a gente... É exatamente esse, de que a gente tem medo porque os nossos erros ficam mais visíveis. Para os artistas, meu local de fala, isso fica ainda mais intenso porque a arte, ela já nasce de um lugar que ele é extremamente vulnerável. Uma música, por exemplo, ela muitas vezes começa a partir de um ponto muito frágil, um choro segurado ou uma conversa que não foi dita pessoalmente, que depois virou um refrão, um verso. E quando a gente decide viver de arte, essa fragilidade passa a existir em público naturalmente. Porque a música, ela é pública, né? Então, a gente lança algo e as pessoas podem amar. Ou elas podem criticar, odiar. Ou simplesmente ignorar também. E nesse processo, me veio um pensamento que é muito comum, né? E se eu tentar e todo mundo perceber que eu ainda tô aprendendo? Cara, na minha opinião, depois de refletir muito, né? Um processo que eu faço com a terapia, é justamente... cara, ótimo! Se eu estou tentando, eu estou construindo algo real. Então, essa é, na minha opinião, o tentar, o errar, o refazer, reajustar, é a única forma real de construir qualquer coisa verdadeira e duradoura. E pode ser que exista também uma narrativa social de que as pessoas bem-sucedidas nascem sabendo o que estão fazendo, como se tudo já tivesse sido previamente planejado, como se cada passo fosse estrategicamente, minuciosamente planejado como algo que é certeiro. E não me entenda mal, porque eu sou a doidinha das planilhas, adoro traçar metas, formalizar metas, ter planos, bolar estratégias. Eu acho isso, inclusive, crucial para construir alguma coisa duradoura. Mas quando tu olha de perto uma trajetória criativa, tu percebe que o processo, na verdade, é todo feito por tentativas. Cheio, repleto de erros e ajustes no meio do caminho. A diferença é que no passado, essas tentativas não eram públicas, né? E hoje elas são. Então, a pergunta que eu me fiz e que eu gostaria de estender para ti é a seguinte: você está disposta a ser vista tentando? Porque qualquer pessoa que constrói algo real precisa passar por essa fase. A fase de que ainda não tá tudo pronto, de que parece que ainda tá aprendendo, que parece tudo meio improvisado, mas é justamente aí que as coisas começam a existir. E talvez uma das coisas mais corajosas que alguém pode fazer hoje para si mesmo é simplesmente continuar tentando, mesmo sabendo que alguém pode estar olhando. E aí entra também uma questão que é o nosso umbigo, né? Se a gente tá preocupado com nós mesmos, pode ter certeza que o outro também tá. Então, muitas vezes, ninguém liga. A gente não é o centro do universo. Então, esse medo de errar em público não deve paralisar a gente, sabe? Ele deve ser um motor pra gente construir algo verdadeiro. E finalizar esse podcast te estendendo, né, o conselho que me inspirou a falar e pensar um pouco mais sobre esse assunto, que é:
Não tenha medo de ser vista tentando. Não tenha medo de ser vista tentando alcançar o sonho que você se prometeu, de ir ao encontro daquilo que você sabe que você merece. Que esses erros te transformem numa pessoa mais corajosa e mais pronta. Se é que algum dia a gente vai estar 100% prontos, mas que seja um combustível para isso. Se esse episódio te fez pensar de alguma forma, segue o podcast no Spotify para acompanhar os próximos episódios, e isso foi O Que Não Cabe em Uma Música.